Bom dia a todos, bom dia, professor Luiz Nunes, prazer estar aqui, bom dia a todos os participantes. Eu sou, meu nome é Valéria, o meu grupo, ele está constituído de 3 pessoas, né? Eu, a moderadora, o Márcio, e o Jorge. Nós somos todos da Universidade de Campinas e a partir de discussões, né, durante o período do curso, nós tivemos, elencando alguns pontos que são importantes dentro do contexto de métricas, e aí surgiu, né, essa ideia da rede compartilhada de dados para o anuário de pesquisa. Nós entendemos, por todas as discussões feitas e conteúdos que foram apresentados durante o curso, e também pelos estudos que a gente realizou, nós entendemos que a identificação, né, e também o levantamento dos indicadores, eles são de suma importância para estar norteando vários elementos estratégicos aí nas instituições. Mas a gente considerou também que as instituições, por terem as organizações complexas, né? A sua organização tem uma complexidade. Essas organizações têm sistemas de informação hoje locais, né? Departamentais, onde esses dados estão espalhados por toda a organização, por toda a universidade. Então, a gente traz um pouco dessa discussão, dessa importância, que para além dos indicadores, é importante que a gente tenha nas organizações fontes de dados, onde a gente pode depois estar estruturando e respondendo à demanda, tanto interna quanto externa das universidades, né? Já é identificado que existe uma dispersão de informação. Ontem, nas apresentações, deu para a gente entender, né, que os indicadores, eles existem, muitos deles, mas eles estão de uma maneira um pouco dispersa. Então, nesse momento onde as organizações, elas passam, como o professor Marcovitch colocou, né, de todo o movimento agrícola, industrial e agora digital, né, cada vez mais a gente tem aí uma necessidade de flexibilidade, né, e uma necessidade também de estar entendendo e modernizando, né, as formas de gestão, os processos, os produtos, os tipos de serviços, perfis dos usuários, né? E para que a informação estruturada e não estruturada ela possa atender a toda essa necessidade de transformação, a gente entende que é necessário que se trabalhe, né, internamente, depois isso pode ser um modelo para ser usado externamente, onde responda, então, essa necessidade de métricas e identificação daquilo que a universidade tem de excelência, né? Então, o que que a gente está querendo transformar, né? A gente está querendo entender essa necessidade desse grande volume de dados que são produzidos, né? Os insumos necessários para esses sistemas, a organização da informação e a própria estruturação dela, né? E o objetivo, então, geral, que nós fizemos um recorte para que a gente pudesse trabalhar, é a implementação de uma rede de dados compartilhados, permitindo a integração dos dados entre diferentes sistemas. A gente entende também que há uma grande necessidade de diálogo entre os sistemas, de interação entre os sistemas de informação. E isso o mercado tem oferecido vários modelos e as ferramentas e mesmo a tecnologia tem encaminhado para isso, né? Para que isso? Para que a gente possa ter indicadores métricos estratégicos para tomada de decisão e também o fortalecimento da transparência com a sociedade, assim como a visibilidade, né, dos impactos da pesquisa. E aí, como os objetivos específicos,
a gente coloca identificar os principais requisitos para o novo entendimento de governança de dados, né, criação de um painel de indicadores de uso comum à comunidade interna e externa, porque isso hoje é dado através do anuário, e o professor Luiz Nunes, ele perguntou há quanto tempo eu estive verificando, são 28 anos de anuário estatístico, mas a gente entende que essa remodelação, ela é importante. E incentivar as formas de pensamento sistêmico, ou seja, não pensamentos isolados, né? Como a gente ainda enfrenta em vários momentos aí, em função até do histórico e dos sistemas de informação. Então, e como transformar isso, né? Nós temos aí nos fatores internos, né? A Unicamp, ela já ocupa, ela tem toda uma grade de oferecimento de cursos de graduação, de pós-graduação, ela tem indicadores estratégicos muito positivos dentro do contexto nacional e internacional, né? E de acordo com o ranking global, né, publicado na revista britânica, ela ocupa o terceiro ano consecutivo, ela é classificada como a terceira melhor universidade da América Latina. Então, um dos pontos, né, que nós precisamos cada vez mais fortalecer é garantir que essa posição continue e, lógico, que amplie, né? Bom, e como que a gente transforma isso? Então, nós pensamos em alguns enfoques relevantes da literatura, onde a gente traz aqui, né, o sistema de informação corrente, de pesquisa corrente. A gente também traz, olhamos o sistema de informação e modelagem lógica de dados, e também a trilogia, né, que foi levantada aí pelo curso, né, que é o Repensar a Universidade. Então, a partir de alguns desses aspectos metodológicos, nós e temos também o CRIS, que é um sistema de informação de pesquisa corrente, que aí vocês podem visualizar que vai atender a todos os aspectos. Agência de inovação, gerentes de pesquisa, biblioteca, escritório de dados e etc. Ele pode estar trazendo aí essa somatória necessária de informação. E quando transformar, né? Então, nós elaboramos um cronograma a partir desse recorte estabelecido para o anuário de pesquisa, que é um dos principais instrumentos que pode trazer esses indicadores de impacto, e estabelecemos algumas etapas de ação, né? Então, o cronograma inicial esperava se desenvolver os requisitos, né, que foram levantados, foi também utilizado o Scrum, que é uma ferramenta onde possibilita a cada etapa estabelecer esses sprints, né, da coleta e validação dos dados referentes a alguns requisitos descritos, né, ao longo aí do trabalho. Alguns resultados parciais a gente já traz aqui, né, possível de ser visualizado. Então, somente para dar esse resumo, foram identificadas fontes de dados, onde a gente tem uma série delas dentro dos sistemas corporativos das universidades. Também fizemos aí uma parceria com o escritório de dados já da Unicamp, que recentemente ele foi inaugurado, né, onde já tem tido esse trabalho, esse olhar sistêmico para os dados da universidade, e a partir de carga de dados, né, e estabelecimento desses históricos, a gente conseguiu, então, estabelecer já alguns resultados parciais. Também foram elencados, e nós fizemos a parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, além desse grupo que está no curso, nós temos também pessoas do Escritório de Dados do EDAT, temos pessoas da Pró-Reitoria de Pesquisa trabalhando nesse grupo e pensando juntos todos esses elementos. Então, alguns requisitos aí, informações gerais,
sob o corpo de pesquisadores, recursos para pesquisa, produção científica, publicações indexadas, áreas de proeminência, grupos de pesquisas do CNPq, centros temáticos, iniciação científica e tecnológica, repositório de dados, que é uma situação nova que as universidades vêm implementando seus repositórios de dados de pesquisa, e que precisa estar entrando no contexto da produção e do impacto, né, dos indicadores de impactos, convênios e inovação. E aí a gente já traz uma proposta, né, inicial desse pensamento sistêmico, onde a gente tem um painel já de indicadores, que ele traz no seu centro as áreas do conhecimento da universidade, e aí na parte mais externas, onde vocês podem estar visualizando, né, a tentativa de estar quantificando, qualificando e organizando esses dados. Então, número de docentes, pesquisadores, colaboradores, visitantes, pós-doutorandos, e assim dentro das grandes áreas do conhecimento. E aqui, só para exemplificar, então, na medida que o cursor, ele passa por esse painel, né? Então, na área de biomédicas, por exemplo, ele traz aí um resultado de 1.039 docentes, pesquisadores visitantes, etc. Então, o início dessa reunião desses dados. E aí, não esquecendo que a importância, né, dessas fontes de informação que tragam resultados efetivos e fidedignos, né? Para que a gente possa estar utilizando nessa construção histórica. Aqui é um outro painel, onde a gente tem as unidades de ensino e pesquisa, os colégios técnicos, os centros e núcleos da universidade, e também vai fazer essa identificação dos dados a partir de cada unidade. Aqui uma outra visão desse painel, onde traz, né, a qualificação acadêmica, né, que são eventos, né, e possibilita a identificação de onde estão aí os nossos docentes tendo essa qualificação espalhadas aí pelo mundo, né? E, em termos de considerações finais, então, como comunicar, né, os procedimentos de comunicação. Então, a gente entende que todo esse trabalho, ele apresenta muitos benefícios, né? De reuso de informação, de compreensão, interligação, de acesso, confiança, descoberta, interoperabilidade e processabilidade, né? E a gente também traz o ciclo de vida, né, dos dados conectados, onde nos permite trabalhar estruturalmente esses dados, organizar, sistematizar e colocá-los aí à disposição da comunidade. Então, é um trabalho que já traz aí um resultado parcial bastante interessante e que possibilita que esse anuário ele possa ter coleta automática de dados, essa é a ideia, evitando retrabalho, porque um dos maiores incômodos é você ficar alimentando sistemas separados e essa conectividade. Então, nós agradecemos e aqui nossas referências e ficamos à disposição. Muito obrigada, professor. Um aspecto que eu achei particularmente interessante é essa ênfase em incentivar o pensamento sistêmico. Essa aí é uma questão chave nesse projeto. A gente precisa sempre pensar que a relação com a sociedade é uma via de mão dupla. A gente, quando interage com a sociedade, nós estamos levando algum benefício para a sociedade, mas estamos recebendo, e na minha concepção, estamos recebendo mais de volta, no sentido de que a gente aprende com essa colaboração muito mais do que a gente pode ceder. E, no caso, a coleta de dados também deve ser uma fonte muito rica
de discussões e de aprendizado para a comunidade. Eu vou dar um exemplo. Na USP, o anuário estatístico é feito também há várias décadas, mas ele foi organizado com um propósito diferente. Ele foi organizado pela Comissão de Orçamento e Patrimônio. O presidente da comissão que teve essa ideia, e aí ele começou esse trabalho, e aí acabou sendo sistematizada a coleta de dados para formar esse anuário, que era basicamente usado pela comissão para, no final do ano, fazer sua proposta orçamentária. Então, o objetivo era muito específico e tinha muitas e muitas informações lá dentro, mas ele nunca cumpriu esse papel que hoje nós achamos especialmente relevante, de estimular debate. Por exemplo, nunca ninguém se perguntou se as informações que estavam lá eram aquelas que nós queríamos, se não haveria um conjunto maior de informações que deveriam estar lá e que não foram colocadas. Havia discussão sobre o que estava no anuário pelo Conselho Universitário na ocasião da definição da proposta orçamentária. Mas ele não serviu de estímulo para esse pensamento sistêmico a professora Valéria se referiu. De uns anos para cá, há cerca de 10 anos, houve uma mudança. E agora há um debate sobre a própria organização do anuário e o que está lá, se uma certa unidade podia melhorar o seu desempenho em certa área. Então, acabou tendo uma função muito mais rica do que a original. Então, eu vejo com muita satisfação que a professora Valéria enfatizou esse ponto, que para mim é capital. A professora Tereza está com a mão levantada, quer fazer uma manifestação? Por favor. Eu acho, Luiz, que você tocou num ponto muito importante, que é a questão da governança. Como se exerce a governança nas nossas universidades de modo geral. E elas, grosso modo, não trabalham com informação, elas trabalham com política. Né? E acho que esse é o grande gargalo do não uso dos anuários estatísticos. Uns 30 anos atrás, por aí, o CRUESP pensou essa questão dos anuários estatísticos dentro de uma estratégia que não foi implementada, que era do uso sistemático de dados para tomada de decisão. E até hoje a gente patina nesse assunto. Né? A distribuição orçamentária nas nossas universidades, ela segue séries históricas e não índices de produtividade. Né? E, então, eu acho que esse é um ponto central. Enquanto as universidades não entenderem que qualidade e informação devem ser os padrões principais para a tomada de decisão, todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui pode se perder ou se tornar inútil. Não posso dizer que se perca, mas se tornar inútil por um problema de governança. Por outro lado, a sociedade cada vez mais nos cobra informações. O que é que vocês estão fazendo com o meu dinheiro? Hoje, creio que a sociedade brasileira está toda revoltada porque a gente não sabe o que o Congresso faz com o nosso dinheiro. Né? Ou a gente sabe o que ele faz e não gosta do que ele faz. Então, eu acho que esse é um ponto central. Dados e governança têm que trabalhar, têm que atuarem em conjunto para a tomada de decisão. A segunda coisa que a Valéria comentou é a questão do pensamento sistêmico. Né? E o pensamento sistêmico também é um problema de governança. Né? Por que ele é um problema de governança? Porque cada um está dentro da sua caixinha. Né? Eu estou no Instituto de Química, confortável, dentro da minha caixinha. Estou pouco me deixando para quem, desculpe aqui a informalidade, né? Para o que está fazendo a Faculdade de Ciências Médicas, ou o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, ou o Instituto de Economia, e assim por diante. A universidade brasileira não pode mais funcionar
com esse nível de fragmentação, porque ele traz ineficiência na produção que ela deve responder através dos seus indicadores, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, acho que são dois grandes desafios que esse espaço nos permite refletir, né? O quanto o nosso pensamento é sistêmico, né? Eu temo que ele é pouco sistêmico, e o quanto a governança universitária se utiliza das informações relevantes que estão nos próprios dados que ela produz para a sua tomada de decisão. Então, eu deixo aqui essa reflexão em termos aí dos desafios mesmo, né? Nós estamos no curso de métricas, nesse projeto de métricas, trabalhando numa direção que a gente acha que é a direção correta, de gerar a informação sistemática, sistematizada e disponibilizada para as gestões, e a gente espera que esse desafio possa ser enfrentado no futuro. No momento, ele é mais ou menos enfrentado. Algumas universidades mais, outras universidades menos, mas eu acho que esse ponto do pensamento sistêmico e do uso de dados para tomada de decisão são duas grandes metas que as universidades brasileiras, em particular a minha, a Unicamp, precisa passar a usar. Era isso, Luiz. Obrigada. Cumprimento pela excelente apresentação, acho que muito importante o trabalho que está sendo feito. Certo, perfeito. Muito obrigado, professora Tereza. Os comentários são extremamente pertinentes. Eu diria que cada reitor deveria ter em cima da sua mesa de trabalho um quadro resumindo isso tudo que você acabou de dizer. Isso de usar as informações, isso de dialogar, discutir, é o que a universidade está precisando, né? São de canais de comunicação que permitam que as ideias que são geradas num centro se espalhem para a universidade toda e não fique presa no grupo de pesquisa onde elas apareceram. Então, acho que é muito pertinente essa observação e vamos esperar que ela tenha repercussão fora do nosso grupo. Professora Valéria, vou lhe dar 2 minutos para fazer suas considerações finais, antes de a gente passar para a próxima apresentação. Bom, eu só tenho a agradecer as considerações do professor Luiz Nunes, de muita relevância, né? E agradecer a professora Tereza, que foi, né, mas ainda é, né, a nossa reitora, e que tem esse olhar, né, sempre teve esse olhar, e que possibilitou várias situações aí na Unicamp. Então, esse trabalho também é fruto da própria construção que a professora Tereza implementou na sua gestão. E agradecer a todos e agradecer também a toda a organização do evento. Eu acho que foi de muita valia essa formação, a capacitação dessas pessoas, dos gestores. Isso é importante, porque assim eles levam, né, tudo aquilo que se aprende aqui, puxa isso nas universidades. Então, de extrema importância esse projeto. Parabéns. Eu só tenho a agradecer e parabenizar. Eu agradeço. Aproveitar, professora Valéria, antes de fechar, eu queria fazer mais uma pergunta. Existe uma perspectiva de se estender o escopo do anuário? Pelo que eu vi da sua apresentação, ele é mais concentrado na atividade de pesquisa. Isso provavelmente por questões históricas. Pergunta se, com o correr do tempo, se planeja incluir dados sobre, por exemplo, extensão. Eu acredito que sim, como está tendo toda a discussão aqui, a importância, né, dos rankings ou mesmo das ODSs, trazendo agora esses indicadores de extensão,
tivemos um grupo da Unicamp que fez esse levantamento. Eu acho que a inclusão desses indicadores é necessária, e a ideia é que isso se expanda assim, e que se leve. A gente tem levado isso, a nova reitora, a professora Maria Luísa, para que ela apoie e faça, né, possibilite aí essa inclusão dentro dos projetos estratégicos da universidade. Muito bem, muito obrigado. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Nadine, sou servidora da Universidade Federal de São Carlos, atualmente no Departamento de Informações Institucionais, e vou falar um pouquinho sobre o nosso plano de transformação institucional, né, que foi elaborado no decorrer do segundo curso de métricas. Então, além de mim, nosso grupo é composto pela professora Andréia Rodrigues Ferro, do Departamento de Economia da UFSCar, pela professora Maria Silvia de Assis Moura, do Departamento de Estatística da UFSCar, pela servidora Tatiana Bianchini Pinheiro, da Pró-Reitoria de Pesquisa, e pela Tamires Vieira dos Santos, do Hospital Israelita Albert Einstein. Gostaria de agradecer em nome do grupo a professora Diana Janks, que é a atual pró-reitora adjunta de pesquisa da UFSCar, que participou ativamente das discussões e da formulação da proposta, mas cujos compromissos, infelizmente, não permitiram que ela concluísse o trabalho conosco. Bom, então a UFSCar recebeu seus primeiros alunos em 1970, nos seus 2 primeiros cursos de graduação, licenciatura em Ciências e Engenharia de Materiais. Hoje, a universidade já conta com 65 cursos de graduação, 57 programas de pós-graduação, cerca de 19 mil alunos, né, entre pós-graduação estrito, lato sensu e graduação, e cerca de 2.300 servidores, entre docentes e TAs. Além disso, a gestão passou a ser multicamp, né, porque além do campus de São Carlos, foram abertos outros 3 campi. Em 1991 foi criado o campus de Araras, em 2005 de Sorocaba e em 2012 o campus de Lagoa do Cimo. Então, assim, é indiscutível, né, esse crescimento que a universidade teve nesses 51 anos, mas o que a gente pôde constatar, né, com esse trabalho é que os sistemas de informação da universidade, eles não acompanharam de forma satisfatória essa evolução da universidade. E a nossa situação atual, ela contempla um contexto em que vários sistemas sistemas de informação da universidade compartilham de um mesmo banco de dados. Mas esses sistemas, eles não permitem a interação e o intercâmbio de informações que vêm de origens distintas. Então, o que acontece? As unidades, quando elas recebem uma solicitação de informação, elas precisam parar o trabalho, né, as atividades, para coletar essa informação e, então, disponibilizar para atender essa solicitação, o que acaba, né, gerando um pouco de dificuldade de trabalho para passar essa informação para frente. Uma outra questão que é afetada por essa situação desses sistemas de informação é a questão da acuracidade da informação. A gente não tem hoje uma unidade que cuide da gestão de dados na UFSCar. Então, uma mesma informação, ela pode ser conseguida em diferentes unidades, e isso, muitas vezes, acaba gerando informações diferentes para uma mesma solicitação. E com essa gestão de dados que não atende completamente, né, a demanda da universidade, fica evidenciado um outro desafio para a gente, que é a questão da falta de indicadores internos, né, para medir, para avaliar e medir o desempenho da instituição. Fica claro que uma universidade do porte, né, e da relevância da UFSCar precisa ter não somente um sistema de informação que reúna insumos, mas também que tenha uma equipe qualificada para traduzir esses dados em informações que sejam úteis na tomada de decisão e que possam divulgar, né, comunicar tanto a comunidade interna quanto a sociedade das ações e dos resultados alcançados nas diversas frentes em que a universidade atua. Bom, então, diante destes desafios, a nossa proposta é a criação de uma unidade que vai ser responsável pela gestão de dados na UFSCar. Isso seria um passo importante para que a instituição ela tenha conhecimento da sua situação atual e, com base nos indicadores e nos dados, possa traçar metas para o futuro.
Então, para isso, nós definimos alguns objetivos para esse escritório de gestão de dados. Então, o primeiro deles seria centralizar os principais dados institucionais em uma mesma unidade, criar mecanismos que possibilitem a validação e a verificação destes dados, definir indicadores internos, monitorar o desempenho da instituição com base nesses indicadores internos e nos indicadores externos, divulgar os resultados para a comunidade interna e para a sociedade, e auxiliar, com base nos dados e nesses indicadores, a tomada de decisão e o planejamento estratégico. Bom, então, para a implementação dessa unidade, nós definimos 11 etapas. As duas primeiras etapas, elas estão relacionadas à criação dessa unidade. Então, vai desde definir onde essa unidade vai estar localizada no organograma da instituição, até os levantamentos de recursos necessários, né, a parte financeira, de pessoal, para que essa unidade possa funcionar. A nossa sugestão, por ser uma unidade transversal, é que ela fique ligada diretamente à reitoria, e que, além da equipe própria, né, que vai trabalhar nesse escritório, que sejam constituídos grupos de trabalho com membros das unidades-chave da instituição. As etapas 3, 4, 5, 6 e 7, elas estão relacionadas aos dados institucionais. Então, para o início do trabalho desse escritório, é necessário fazer um mapeamento das fontes de dados, né? Isso com auxílio da Secretaria de Informática, que é quem gerencia esses dados atualmente, né? Quem guarda, que faz a guarda desses dados. Depois desse levantamento das fontes de dados, é preciso definir com quais dados o escritório vai trabalhar, listar de onde vem cada dado, identificando qual unidade é responsável por esse dado, né, e como que ele vai ser divulgado, né, passado dessa unidade para o escritório de gestão. Uma outra etapa que é importante é buscar por uma ferramenta que auxilie na consolidação e na interpretação desses dados. E, por fim, desenvolver mecanismos que facilitem, né, que possibilitem a verificação e a validação dos dados, para a gente trabalhar naquela questão da acuracidade. As etapas 8 e 9 são referentes ao desenvolvimento, né, definição e acompanhamento dos indicadores internos. Então, a nossa sugestão é que esses indicadores internos, eles sejam definidos, construídos pelo Escritório de Gestão de Dados, em conjunto com as unidades-chave da instituição, né, por meio dos grupos de trabalho, como eu já havia falado. E que esses indicadores, eles estejam ligados à Agenda 2030 da ONU. E as duas últimas etapas, elas são os principais objetivos da nossa unidade, né, do Escritório de Gestão de Dados, que é a divulgação dos resultados e das ações realizadas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, e a utilização desses indicadores e desses dados para auxiliar na tomada de decisão e no planejamento estratégico da universidade. Então, nas nossas discussões, a gente identificou alguns fatores internos e externos que podem dificultar tanto a implementação dessa unidade, quanto o próprio desenvolvimento das ações, né? Então, a gente pode citar como dificuldade a falta de conscientização da comunidade universitária na questão de gerar e publicizar dados de qualidade, a não utilização de plataformas de análise bibliométrica e de redes que possam auxiliar no acompanhamento dos egressos da universidade, como, por exemplo, o LinkedIn, e talvez a que mais impacte, né, principalmente na questão da implementação, é a questão de escassez de recursos e investimentos, né, que pode, por exemplo, inviabilizar a contratação de uma equipe qualificada para trabalhar nessa unidade. Então, embora a gente tenha discutido todas as outras etapas, né, que eu apresentei no slide anterior, a gente não tem, por depender principalmente dessa questão de recursos, a gente não tem como definir um prazo para essa unidade ser colocada em funcionamento, né? A gente acha que seria necessário que isso fosse colocado em prática dentro de um ano, no máximo, mas como tem essa questão dos recursos, a gente não tem como falar que isso vai acontecer, né, numa data exata.
Bom, e com a implementação dessa unidade, né, a gente espera que a universidade possa contar com dados mais confiáveis e centralizados numa mesma unidade, que haja uma maior divulgação das ações realizadas e dos resultados alcançados no ensino, na pesquisa e na extensão, que a comunicação com a comunidade interna e com a sociedade ela seja feita de forma mais eficiente e que a tomada de decisão ela seja baseada nesses dados, baseadas em indicadores externos e externos, e que com isso a universidade ganhe destaque, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Bom, então esse é o nosso plano de transformação institucional. Gostaria de agradecer em nome do grupo, a equipe do curso, a FAPESP, a UFSCar pela oportunidade, né, de participar do curso, né, de participar de todas as discussões, e estou à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Nadine. Foi uma excelente apresentação também, muito bem estruturada, apresenta bem os pontos importantes que aparecem aí, e que são muitos, né? Porque vocês estão no começo desse trabalho. Bom, antes de... também você respeitou muito bem o tempo, de forma que agora temos 18 minutos para discussão. Então, inicialmente, eu gostaria de perguntar se algum dos vários outros membros do grupo que estão aqui gostaria de fazer alguma complementação ou observação sobre... Eu gostaria, sim. Foi dito. Ouvi alguém? Eu, Andréia, por eu favor. não achei onde é que levanta a mãozinha aqui nesse sistema. Então, Eu gostaria de complementar, reforçar o agradecimento da Nadine, né, a participação nossa nesse curso de métricas, foi muito interessante, muito importante, então a gente agradece demais a FAPESP, a professora Inês, que foi a nossa tutora e deu as contribuições importantes nesse processo, o agradecimento a Tamires, que fazendo parte do grupo, mas um grupo todo, ou quase todo, da UFSCar, a Tamires ajudou demais a gente na formulação das nossas questões, né? Porque você tem que explicar o que se passa na nossa instituição para uma pessoa que não é da instituição, faz com que a gente reflita mais a respeito dessa nossa sensibilidade, né? Transforma essa nossa sensibilidade numa coisa prática e mais organizada na hora de colocar no papel, né? E também o papel da professora Diana, que infelizmente teve que deixar as atividades do grupo, mas que foi muito importante na hora de ajustar e provocar as primeiras discussões e participou até bastante tempo das nossas discussões, né? Eu acho que o principal ponto é que nesse momento, nesse processo, esse processo permitiu que a gente refletisse sobre a gestão dos dados de uma forma sistemática, que é algo que ainda não tinha acontecido entre nós, né? Então, se num momento a gente parecia patinar, a gente sentia que estava patinando, hoje a gente vê que a gente teve avanços muito sensíveis e inegáveis nessa proposta. Elas não dependem só da gente, né? A gente tem uma dependência de recursos de governo, a forma de financiamento, enfim. Mas que se nos momentos das nossas discussões iniciais a gente se sentia assim, a última bolacha do pacote, mas porque ela é aquela que fica toda quebradinha lá no final e ninguém quer, hoje a gente vê pela nossa discussão e pela reflexão que a gente teve e com a apresentação dos demais grupos, que todas as instituições elas passam e apresentam esse problema de ter os dados e os dados estarem soltos, né, e não estarem de alguma forma organizados. Então a gente percebe que isso é uma outra coisa que a gente tem a agradecer. A gente percebeu como isso perpassa as instituições e como essa discussão entre as pessoas nesse grupo e as outras instituições que a gente vê na apresentação de trabalhos é importante para a gente pensar sobre a questão da gestão, a questão do dado como ferramenta de gestão, a questão da governança universitária. Então, isso é uma coisa que vai além do que está escrito, é muito além daquilo que precede, né? É uma coisa que precede a métrica, mas que é muito importante para o nosso crescimento como grupo e como estratégia de evolução da universidade. Então, só esse comentário, agradecendo.
Muito interessante. As observações são muito valiosas e me faz pensar que está no começo de um trabalho, tem uma vantagem e uma desvantagem. Né? Desvantagem é que dá mais trabalho, de fato. Né? A vantagem é que vocês podem explorar essas vertentes enriquecedoras que um projeto desse pode ter para envolver mais a comunidade na execução e acabar num trabalho que é muito mais rico, né? Porque não só apresenta o resultado, mas o próprio processo de construção dessa agência tem um valor quase que comparável com o resultado. Né? Então, fico muito satisfeito com as suas observações. Muito obrigado. Temos agora inscrita a professora Tereza. Não, a professora Valéria primeiro, depois a professora Tereza. Aí a professora Inês também. Perfeito. Muito bem. Obrigada, professor Luiz Nunes. Na verdade, eu só queria fazer uma colocação, parabéns aí ao grupo, né? Esse projeto, pelo que a gente observa e tem observado ao longo das apresentações de todas elas, seria muito interessante que a gente, se não pelo próprio projeto, ter continuidade nessas discussões, porque a gente, no sentido de fortalecer, né, esses pontos que as instituições universitárias brasileiras têm reconhecido e têm apresentado aqui, né, ao longo desse seminário. Né, o de ontem, o de hoje e acredito que o de amanhã. Então, é uma sugestão. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, senhora Valéria. Deixa eu passar a professora Inês, acho que ela levantou a mão em seguida. Isso. Bom, eu gostaria de dar parabéns à Nadine pela apresentação, a Andréa também pela sua fala, né? E pela primeira vez, né, eu fico feliz, né, de ver essa apresentação com dados estruturados. Eu acho que entre o que a gente observou nos trabalhos escritos e essa apresentação, houve uma evolução muito grande da equipe, que é um ponto importante para a gente construir alguma coisa, né? Se a gente fortalece as pessoas, e faz esse curso, né, dá ferramentas para a gente passar a acreditar que é possível, né, a gente crescer e fortalecer com base de conhecimentos, né? Então, eu acho que houve um crescimento grande da própria equipe, né? E eu acho também importante porque na questão da formação desse grupo tem bastante técnicos, né? Servidores técnicos que vão ficar, né, nessa função, mais do que os professores, que os professores, em geral, mudam mais a sua posição. Então, isso dá a ideia de que é possível, né, que existe um futuro nessa possibilidade de formar esse sistema para coletar dados, né, e isso é o pontapé inicial para a gente crescer, né, ajudar, porque a gente percebe dentro de funções que a gente desempenhou dentro da universidade, que muitas vezes a universidade não é beneficiada no conhecimento externo das suas atividades, porque os dados não estão disponíveis, né? Até para a gente que está dentro da universidade. Então, isso também vai facilitar o andamento de, por exemplo, coleta de dados para pós-graduação, né? Que é uma coisa que a gente fica aí pedindo ajuda para todo mundo, né? Quando eu fui coordenadora, porque não havia uma possibilidade de ter sistematização de dados, né? A gente ficar pedindo para pessoas e não para um sistema, né? Então, eu dou parabéns para a equipe, né? Então, achei que ficou muito bom, muito boa a apresentação. Muito bom. Ótimo ter uma visão de dentro, né, que contrasta com o trabalho da equipe. Muito bom, muito interessante. Professora Tereza. Bom, primeiro, cumprimentar aí pelo trabalho e fazer uma crítica, né? Puxa vida, vocês nem falaram que eu sou formada lá, né?
Sou da primeira turma de Química da UFSCar, né? Licenciatura em Química. Então, além de ser são carlense, né? Então, eu tenho ali um carinho especial com a UFSCar e também com a cidade. E fico muito feliz de ver que vocês agora traçaram um caminho. Sempre que a gente traça um caminho, que vai começar um caminho novo, a gente olha para frente e fica meio desesperado, né? Falta tudo. Né? E sempre falava para a minha equipe ali na reitoria, na vice-reitoria da Unicamp, o seguinte: olha para trás. Onde você estava há 6 meses, ou 3 meses, ou há 1 ano, ou há 2 anos, e vê o quanto vocês avançaram. Hoje vocês têm um projeto com um caminho traçado, com as dificuldades inerentes a uma universidade pública, tanto do ponto de vista de pessoal, quanto do ponto de vista, às vezes, de infraestrutura, né? Sistemas de suporte. Mas uma coisa importante que eu acho que vocês têm que prestar muita atenção, falar aqui um pouco fruto da minha experiência, é vocês mostrarem as vantagens de ter em relação ao esforço que a instituição precisa fazer por não ter. Né? A Inês tocou um ponto central, que é a pós-graduação. Todos os coordenadores de pós-graduação têm um pesadelo na hora de montar o relatório anual da CAPES. Por quê? Porque os dados não estão disponíveis, não estão sistematizados, não estão no formato adequado, ninguém sabe onde estão, os professores não querem fornecer porque tem coisa mais importante para fazer, etc. Eu acho que começar com os dados da pós-graduação vai gerar, aqui um palpite mesmo, né? Um conforto para a comunidade, mostrando que, olha, ter, né, vai simplificar a vida do corpo docente. Ajuda a administração, mas favorece muito o trabalho do corpo docente. Então, eu acho que vocês têm que ter uma estratégia boa de comunicação para não ser, como a Andrea falou, a última bolachinha quebrada do pacote, né? Mas para ser um serviço de apoio importante para os docentes e, obviamente, rebatendo aí para a própria administração. Mas o caminho está traçado, as dificuldades são inerentes, a quem está na universidade pública sabe que as dificuldades são inerentes, mas o ponto, acho que importante para vocês que estão agora começando a trilhar esse processo é escolher, né, aqueles dados que produzem impactos mais imediatos. E uma das coisas que produz impacto mais imediato para os professores é a questão nas nossas universidades, que tem uma pós-graduação forte, né, é a questão do relatório da CAPES, que é um pesadelo dos coordenadores. Essa seria a minha sugestão, cumprimentando pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é de muita importância. Obrigado. Professora Tereza, com toda a sua experiência, tem grande perspicácia e vai sempre no ponto-chave. Então, achei muito interessante essa observação. E também a observação inicial sobre ter se formado no UFSCar me faz pensar numa pergunta que eu gostaria de dirigir a Nadine mais tarde. Mas antes vamos ouvir a Andrea e o Marcelo, que estão com a mão levantada há algum tempo já. Quero agradecer as contribuições da professora Tereza e dizer que a sua fala inicial reforça a necessidade ou o desafio que a gente colocou lá na nossa apresentação, que a gente não tem um acompanhamento de egressos que permita a gente encontrar as pessoas formadas pela UFSCar de uma forma mais fácil, né? Que é importante também na construção dos nossos indicadores. Mas agradeço principalmente essa dica, né, de como a gente comunica e como a gente vende esse nosso produto para a gestão, e mais do que para a gestão,
que foi uma outra coisa que a gente apontou como uma dificuldade, que é convencer as pessoas a fornecerem essa informação, né? Então, o preenchimento do Lattes, o fornecimento da informação, quando está todo mundo tão atribulado de outras tarefas, né? Muito obrigada. Obrigado, José. Marcelo. Bom dia, né? Parabéns ao grupo pela apresentação, pelo produto que agora dispõe para a instituição, né? Eu já trabalho com dados há décadas, né? E eu acho que o principal problema dos dados nas instituições é a questão da cultura. Eu acho que dentro do processo de construção deste escritório, a gente tem que pensar na divulgação, na formação de uma cultura de uso da informação. A cultura do uso da informação, não só pela gestão, mas pela instituição como um todo, né? Eu trabalho na Universidade Federal do Espírito Santo, sou diretor do Departamento de Gestão da Informação, então nós já temos um departamento, uma diretoria que trabalha com essa questão há muitos anos, né? É a fonte oficial, mas, porém, a gente percebe que diversos setores da universidade utilizam de outras fontes de informação, muitas vezes por questão de facilidade ou por questão de confiança. Então, nós temos nas universidades uma cultura, primeiro, de um lado, né, os fornecedores de dados, cultura de esconder o dado, né? Do outro lado, os decisores têm uma cultura de decidir sem a utilização de dados, de métricas e indicadores consistentes. Então, acho que para o sucesso do escritório, para o sucesso do objetivo, que é a tomada de decisão baseada, né, em métricas consistentes e a divulgação para a sociedade de prestação de contas do que a instituição está utilizando e fazendo, é necessário que haja esse investimento midiático, por assim dizer, interno na formação ou na modificação dessa cultura de tratamento e utilização de dados, né? Eu conheço algumas instituições nesse país, sou auditor de dados do MEC, né? Do MEC não, do rateio orçamentário, né, do SISU, do modelo de rateio orçamentário. Inclusive, já fizemos auditagem de dados na UFSCar, né, e então a gente tem esse conhecimento, essa observação de que essa cultura de dificuldade e fragmentação dos dados, ela existe em todas as instituições. Parabéns ao grupo, eu só queria dar essa dica de que vocês, para ter um maior sucesso, pudessem também investir nisso, que é o que a gente tenta fazer e não está tendo esse sucesso que a gente esperava justamente por causa disso. Visão muito interessante, Marcelo. Obrigado. Wagner. Ô, professor Luiz, prazer em revê-lo aí. Isso. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, Nadine, Andréia, eu não consegui acompanhar a apresentação desde o início, porque eu estava em outra reunião, mas da metade para o final que eu acompanhei, fiquei assim muito contente pela proposição que vocês estão fazendo. Já foi inclusive comentado aqui sobre a necessidade da gente manter a interação para além desse curso, né? Eu participei da edição do ano passado do curso, quando nós também fizemos uma proposição de criação da unidade de gestão de dados na UFABC. E esse enfrentamento das dificuldades que a Tereza bem ressaltou, né, Tereza? Esse falta tudo, é uma questão comum. E quando, Nadine, você apresentou aquele slide dando os indicativos de dificuldades com falta de pessoal, dificuldades com questões orçamentárias, é exatamente a mesma situação, né, que nós também estamos vivendo. Para se ter uma ideia, nós apresentamos isso no curso do ano passado, a proposta de criação dessa unidade de gestão de dados, e agora, no final deste mês, nós estaremos apresentando esta proposta no nosso conselho universitário. Então, com todos os indicativos, então, desses avanços que a própria Tereza comentou, né, Tereza, de olhar para trás, que nós não tínhamos nada desta cultura, e aí vale a pena destacar que a formação do pessoal que tem participado do curso de métricas tem sido fundamental. Então, nós tivemos um grupo na turma do ano passado, nós temos um grupo que está finalizando o curso agora, e é fundamental essa participação, porque a questão da cultura de gestão de dados é o ponto inicial, né? A partir desse é que a gente corre atrás
de toda essa situação de falta de pessoal, de falta de recursos, para poder demonstrar a importância dessa unidade de gestão de dados na universidade. Então, Nadine, Andréia, todo o grupo, parabenizar e gostaria de reforçar que nós devemos continuar essa interação. Desde o ano passado, nós já temos uma interação com o UFSCar, exatamente por ter identificado que nós estamos em momentos muito semelhantes nas duas instituições, e eu acho que com esse trabalho que vocês fizeram agora nesse grupo aqui, vale muito a pena a gente reforçar essa colaboração para que a gente possa caminhar juntos e aí com uma força maior de interação. Muito obrigado e parabéns para todo o grupo. Muito obrigado, professor Luiz, mais uma vez pela oportunidade. Bom, fico muito satisfeito, professor Wagner, ver esse tipo de colaboração aparecendo. É disso que nós precisamos. Né? Então, muito obrigado por suas palavras. Né? Beleza. A pergunta que eu queria fazer, inspirada pela manifestação da Tereza, é que se vocês não estão explorando o trabalho das associações de ex-alunos. Eu digo isso porque, pelo menos uma associação da UFSCar eu conheço, que é do Departamento de Engenharia de Materiais. Foi a primeira unidade, né, da UFSCar, primeiro curso da UFSCar, e, portanto, tem uma associação muito forte. Eu não conheço os demais departamentos, mas essa daí é tão forte que ela serve de modelo no país para a associação de ex-alunos. Então, eu pergunto se vocês estão se relacionando com essa e com outras associações que possam haver para cuidar dessa questão dos egressos. Aqui a Andréia também mencionou, e eu estou vendo aqui no chat também que a Marisa Cubas Lozano está dizendo que está trabalhando nessa área de mapeamento de egressos no doutorado. Então, acho que tem muito material aí que pode ser explorado para complementar o trabalho de vocês. Não, com certeza, o que a gente falou no trabalho, né? A gente ainda está iniciando essa proposta, então a gente não tem reunido esses dados, não sabia da existência dessa associação, mas com certeza é uma coisa para se pensar, né? Para a gente, de repente, incluir nesse trabalho, nessa proposta, o acompanhamento dos egressos com base nessas associações. Eu peço desculpa porque eu não achei onde levantava a mão, tá? Colocado para isso, né? Desculpa interromper assim, mas de fato... Mão física funciona também. De fato, a Associação dos Ex-Alunos do curso de Engenharia de Materiais, ela é muito forte e referência para várias outras instituições. Nós temos em alguns outros cursos algumas associações formais de ex-alunos, mas é um desafio que eu, como representante da CPA, recebi da gestão central da universidade, da gente efetivamente fazer um trabalho com os ex-alunos da UFSCar, não mais específico para cada curso, e sim para a instituição. E aproveito e faço minhas as palavras da Andréia, que um exemplo que nós não temos isso é a fala da professora Tereza, né? Colocar, tá certo, mas está dentro de outros desafios para a gente fazer também, para a gente poder fazer com que o escritório de gestão de dados efetivamente funcione. Muito obrigada. E o Departamento de Química tem uma associação forte também? Sabe, Silvio? Não. Não tem. Não tem. Tem alguma coisa, mas não tem forte ainda. Bom, temos uma ex-aluna aqui que poderia começar esse trabalho também. Exatamente. Muito obrigada. Muito bem. Muito bom. Muito obrigado. Vou passar a palavra para Nadine e para Andréia, se quiserem fazer a manifestação final. Eu só queria agradecer as contribuições, né, que a gente recebeu aqui, e dizer que assim, a gente realmente se espelhou nos trabalhos do ano anterior, né? Porque quando a gente começou a pensar na questão dos indicadores e das métricas, a gente viu que tem que dar um passo atrás, né? Primeiro a gente tem que organizar os nossos dados para então
partir para isso, né? E com certeza os trabalhos do ano passado nos inspiraram para a gente fazer essa proposta. E agora, falando por mim, eu queria agradecer a equipe do curso, né? Porque quando a gente se inscreve, eu imaginei que o foco seria muito mais nos rankings, e eu vi que, na verdade, as discussões elas são muito mais profundas, né? E fazem a gente pensar e analisar mesmo a situação da nossa universidade e de onde ela pode chegar com essas melhorias. Muito bem, ótimo. Eu estou vendo aqui no chat mais gente dizendo que está trabalhando com o tema de relacionamento com o egresso. Então, se vocês anotarem aí os nomes, vocês terão também mais recursos para trabalhar. Andréia, quer fazer alguma observação final? Como observação final, gostaria só de reforçar o agradecimento, né, à FAPESP e ao trabalho incansável do grupo. A gente se reuniu tentando organizar as agendas e esse nosso processo de reflexão, que eu acho que foi um processo que, para mim, foi um processo de engrandecimento, né, da compreensão que a gente tem da instituição e de como ela se relaciona com a sociedade e com seus pares. Então, isso foi bastante proveitoso. Mas muito obrigada. Tá bom. Muito obrigado pela excelente apresentação. E o professor Jacques sempre menciona, eu vou repetir aqui, que o projeto teria maior vontade de colaborar com vocês na medida que for possível. Tá? Estamos à disposição para isso. E essa é uma questão de entrar em contato, e tem gente bem experiente aqui que pode tentar ajudar. Obrigada. Agradeço e agradeço também os comentários, né? São vários comentários, eu fui anotando aqui, porque a gente tem um monte de ferramenta tecnológica, mas eu gosto de papel e caneta, então está tudo anotadinho aqui. Obrigada. Então, eu sou o Rogério Schlegel, eu sou da Unifesp. Nosso grupo tem vários integrantes da Unifesp, mas não só. Temos um honroso participante da Federal de Itajubá, que é o Felipe Mendes, e o nosso tema é o indicador de inclusão isonômica, né? Não dá para entender a priori o que isso quer dizer. Na verdade, a nossa ambição é contribuir para a discussão de um indicador, que eventualmente pode até gerar rankings, um indicador que envolva inclusão. Então, estamos falando, nossa reflexão girou em torno de PPIs, porque estamos no Brasil, mas há uma demanda global para um indicador com essas características, né? Então, na Europa, nos Estados Unidos, falar sobre participação de imigrantes no ensino superior é uma questão muito relevante. Também nesses países e em outros, falar sobre participação de refugiados no ensino superior é uma indicação muito relevante. Então, esse é basicamente o foco o foco e o diálogo, né, do nosso trabalho. A nossa equipe tem... Deixa eu fechar, eu não quero ver vocês não, tá? Obrigado. A nossa equipe tem o Camilo de Lely Santos, que é da Unifesp, o Felipe Mendes, que também apresenta parte da nossa apresentação, já vou passar a palavra para ele é da Unifei, da Federal de Itajubá, a Lia Rita Azeredo Bittencourt, que é a nossa pró-reitora na Unifesp, pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, a Mariana Fraga, que também é Unifesp, e eu, Rogério Schlegel, já me apresentei. Bom, a apresentação vai ter a seguinte dinâmica. Vou falar sobre aquelas 7 perguntas fundadoras que o Métricas nos propôs, e depois a gente vai se aprofundar em como medir, né? Assim, como discutir a métrica. Então, essa é a parte que o Felipe vai apresentar. O que transformar, né? Então, na verdade, a gente está pensando na inclusão de segmentos subrepresentados no ensino superior. E subrepresentado aqui é uma palavra escolhida, é uma palavra, vamos dizer, amadurecida ao longo do nosso trabalho, né? A gente começou pensando em segmentos vulneráveis, né? Não é o caso quando a gente pensa em mulheres, por exemplo, né? A gente não pode achar que a mulher é um segmento vulnerável, ela é subrepresentada. Em outros contextos, também se procura um indicador que fale sobre minorias, né? Quando a gente fala, por exemplo, de negros, né, de pretos e pardos, no caso brasileiro, a gente está falando de uma maioria, né? Então, por exemplo, o projeto U Multirank, desde o final do ano passado, está trabalhando, tentando amadurecer indicadores que dialogam com o nosso esforço aqui também. Eles pensam em minorias étnicas, né? Então, o caso brasileiro tem essa especificidade que, quando eu penso em pretos e pardos, eu estou falando de mais de 50% da população. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em que os negros compõem aí alguma coisa como 13%, né?
Como transformar, né? Então, o nosso indicador, que já nasce com apelido, né? A ideia, a gente brincou que ele chama 3Is, né? Indicador de Inclusão Isonômica. O 3Is tem a ambição de medir a participação de PPIs e outros públicos, pensando que isso é o primeiro passo para a transformação das instituições de ensino superior e da própria sociedade, né? Então, a gente brincou no texto com uma frase do professor Markovitch, que fala assim, a universidade quer ir para o mundo, né? A nossa reflexão é um pouco de o mundo querendo vir para a universidade, não é? Por que transformar? A inclusão é questão de justiça, mas ela também significa ganho para quem não é desse grupo subrepresentado, né? Então, a gente pensa em reparação, no caso de pretos e pardos, de indígenas também, né? Mas o ganho pode ser para toda a sociedade, né? Então, o debate, por exemplo, sobre imigrantes na Europa, na OCDE em geral, já está muito maduro em matéria de falar em oportunidade perdida para aquela instituição, para aquele país que não inclui esses grupos subrepresentados com todos os conteúdos que eles podem trazer para nós, para as nossas universidades, né? Quando transformar? Até onde, assim, do melhor do nosso conhecimento, a gente não conseguiu localizar um ranking, um indicador que tenha, eu não vou dizer nem resolvido, mas endereçado de maneira eficiente essa questão da inclusão de grupos subrepresentados, eficiente no sentido de viajar bem de um país para outro, viajar bem pensando em um grupo subrepresentado e outro, né? Eu já falei um pouco sobre a diferença de você falar de refugiado e de mulheres, por exemplo, né? Então, a pesquisa sobre o tema ainda é incipiente, né? Então, citei o caso do projeto U-Multirank, que está trabalhando intensivamente nisso, fez uma rodada grande entre setembro e dezembro do ano passado, chamando vários stakeholders para tomar parte numa discussão, mas até onde a gente sabe, não temos nada pronto, né? Então, a nossa ideia é entrar nessa conversa, estabelecer um diálogo também a partir da experiência brasileira. E eu não falei, então, por que a questão é agora, né? Está escrito lá no meu slide, a pesquisa do tema é incipiente, mas a questão é para agora. A gente tem um motivo bem brasileiro, que quando a gente pensa em preto, pardo e indígena, que é a revisão da lei de cotas nas federais, né? A lei de cotas começou em 2012, previa uma revisão depois de 10 anos, então, ano que vem, isso vai estar na agenda do Congresso e da sociedade. Mas, para além disso, né, também em países da OCDE, por exemplo, a gente vê que isso está na ordem do dia, né? Está na ordem do dia aproveitar esses públicos e todo o conteúdo que eles podem trazer para as universidades. Eu não consigo ler meu próprio slide aqui, porque eu preciso mover isso aqui agora, sim. Então, quem transforma, né? Então, o caso dos PPIs no Brasil também são oferecem, né, um aprendizado sobre resistências e possibilidades de mudança, né? A gente, sei lá, na Unifesp, a gente vê que existe um esforço que eu identifico desde dos níveis mais elevados da universidade até a gente na sala de aula, né? Um esforço de inclusão. Mas isso, essa não é a única atitude que a gente encontra na sociedade, né? Quem acompanhou a lei de cotas, né, e a gente que é de federal especialmente, para nós esse é um assunto muito presente, não quer dizer que não seja presente hoje nas estaduais de São Paulo, por exemplo, mas quem acompanhou sabe que até, por exemplo, 2012, quando o STF disse que julgou que as cotas são constitucionais, até então havia uma grande resistência, né, de partidos políticos, setores da sociedade, internamente as universidades. Eu acho que a gente superou, mas o caso brasileiro ilustra como há possibilidades, né? Há resistências, mas também possibilidades de vencer essas resistências. Então, a transformação cabe a gente dentro da universidade, mas ela vai além da universidade, né? Quem monitora e como, na verdade, é o filé mignon da nossa apresentação, está a cargo do Felipe Mendes, né? Vocês vão ver que o nosso indicador contempla métricas internas e externas às instituições de ensino superior, né? Eu vou destacar alguns diferenciais, o Felipe vai explorar isso melhor, mas, por exemplo, a gente trata com... Primeiro diferencial, a gente trata com a inclusão, né? Então, isso, diante do cenário de métricas e rankings de hoje em dia, isso já é um diferencial, né? A gente engloba questões quantitativas ligadas a ingresso e à conclusão dos cursos de graduação. Isso é um diferencial, né?
a gente controla a participação dos grupos subrepresentados nas populações gerais regionais, né? Vocês vão ver isso com o Felipe. A gente inclui uma dimensão relativa ao mercado de trabalho, né? Estamos olhando a renda das carreiras, estamos tentando trazer isso para dentro do nosso índice, né? E a gente trabalha por carreira também, né? A gente quer chegar a indicadores que são da universidade, mas a gente olha por carreira, porque as carreiras mais prestigiadas, né, que têm melhor renda, né, elas acabam atraindo e concentrando públicos também privilegiados, né? Os subrepresentados acabam sendo incluídos nas carreiras menos prestigiadas e com menor remuneração, pelo menos no primeiro momento, né? E isso não é no Brasil, isso a gente vê mundialmente. Então, o nosso indicador, né, nossa tentativa, nosso esboço de indicador, também trabalha com essa ideia de que é preciso controlar por carreira, né? E, finalmente, como comunicar, a gente fez um piloto, né? Já estamos com dados concretos da Unifesp, em que a gente fez um exercício com esses números, né? Mas a gente avalia que o nosso indicador tem potencial para um diálogo internacional. Então, a gente pesquisou, não localizou indicadores já consolidados ou que já sejam largamente utilizados, né, para tratar de públicos subrepresentados, mas, além disso, tem um diálogo muito grande em que o Brasil, na nossa avaliação, tem grande contribuição a dar, e eu acho que a gente está um pouco de fora, né? Então, é uma opinião pessoal, não sei se eu falo pelo grupo, mas do que a gente localizou de literatura de hoje, né? 2021, 2020, tudo que a gente aprendeu com as cotas e cota não é a única maneira de fazer ação afirmativa, né? A gente sabe disso, mas tudo que a gente aprendeu com ações afirmativas no Brasil, sobretudo voltado à PPI, mas não só, está pouco compartilhado em inglês, em outras línguas, na literatura internacional. Então, eu acho que o nosso diálogo, como comunicar, a gente tem a ambição de falar para dentro da universidade, mas, no momento, tem um diálogo internacional para o qual eu sinto que o Brasil está sendo chamado e a gente pode dar contribuição. Um exemplo aqui de como a exclusão também atinge os imigrantes na OCDE, né? Estamos vendo aqui alguns países da OCDE, inclusive os europeus e os Estados Unidos. As barrinhas azuis são o percentual dos imigrantes na população, em geral, né? E as barrinhas laranjas são o percentual de concluintes de 20 a 29 anos em cursos longos, né? Os cursos mais nobres da universidade. E aí eu não vou ler detalhadamente o gráfico inteiro, cada número, mas observem que todas as barrinhas azuis de percentual na população são maiores do que o percentual de concluintes de cursos longos, cursos nobres da universidade, né? Então, a gente tem casos, vejo, por exemplo, o caso da Suécia, que é a minha terceira barrinha para a direita aqui, mesmo um país igualitário como a Suécia, deixa imigrantes como público subrepresentado. Estados Unidos deixa imigrantes como público subrepresentado. E a gente tem casos extremos como a Suíça, né, em que a gente tem quase 35% de imigrantes na população e o percentual de estudantes de 20 a 29 anos desse grupo, desse segmento social, não chega a 15% nos cursos longos, quando eu olho dados de 2015 da OCDE. Isso aqui é um dado brasileiro para falar da exclusão dos pretos e pardos no nosso ensino superior. Esse dado, na verdade, é de Carvalhais e Ribeiro, né? Flávio Carvalhais e do Antônio Carlos Ribeiro. Dados de 2007 a 2009, então, eles não pegam a melhor fotografia do nosso ensino superior, né? Eles são, por exemplo, anteriores à lei de cotas das federais e a tantas outras ações afirmativas, são de 2007 a 2009, a partir de dados do ENAD, né? O interessante guardar aqui é que a gente vê as carreiras ali à esquerda são as que concentram negros, né? Pretos e pardos entre os concluintes. O ENAD, vocês sabem, é o exame que a gente faz, que as carreiras fazem, né, de maneira rotativa, né, com os concluintes dos cursos. Então, o que a gente vê ali é que há cursos que são predominantemente, ou melhor, que há sobre-representação de pretos e pardos, e há cursos em que há grande sobre-representação de brancos. Então, aqui a gente vê os campeões, entre aspas, em sobre-representação de negros: arquivologia e biblioteconomia, serviço social, ciências sociais, secretariado executivo, teatro e música, estatística, pedagogia, turismo, história e filosofia
e mais alguns outros, né? E no outro extremo, né, o de sobre-representação de brancos, a gente tem ali, ó, no final do gráfico do Carvalhais e do Ribeiro, a gente vai encontrar engenharia, farmácia, relações internacionais, veterinária, arquitetura e urbanismo, agronomia, odontologia, e pelos dados deles, baseados no ENAD, nos ENADs, né, na rodada 2007-2009, medicina seria o curso campeão em matéria de sobre-representação de pretos e pardos, brancos, né? Agora passo a palavra para o Felipe Mendes e a gente vai destrinchar, né, a nossa proposta a partir de dados da Unifesp. Por favor, Felipe. E eu vou passando os slides para você, me avise, por favor. Tá joia, Rogério. Vocês me ouvem? Tá tudo certo aí? Estamos ouvindo. Maravilha. Então, vamos lá. Como o Rogério comentou, né, o piloto com os dados efetivos veio da Unifesp, né, por intermédio da professora Lia e o escritório de dados da instituição. Esses são dados anonimizados, né, mas são dados reais, né, dos alunos da Unifesp. E a gente escolheu cursos dentre as 4 grandes áreas, né? São 4 cursos por áreas de biológicas, exatas e humanas, de diferentes durações, e a gente estabeleceu 2 pontos principais, né? O primeiro é o ano de referência do ingresso, que vocês podem ver na coluna ali, ano referência, e o final do ciclo, né? Que seria quando os alunos se formassem. E a gente respeitou o tempo máximo de duração e ainda esticou um pouco para 2020, porque depende da instituição. As colações de grau são sempre no próximo ano, por exemplo, né? Os concluintes de dezembro se formam até o começo do ano, então a gente optou, né, por fazer esses 2 recortes, né, de todos esses cursos. Então, o principal é isso, né? A gente tem um ponto do início e um ponto do fim de ciclo. Isso vai ser importante ali na frente. Você pode passar, Rogério, por favor? Em termos descritivos, né, a gente trouxe os totais absolutos e relativos de ingressantes e concluintes dos cursos amostrados. Eu não vou meter os detalhes desse gráfico, porque ele é descritivo dos dados da Unifesp, né, ele não envolve o nosso indicador em si, mas compensa ressaltar que existe uma predominância, tanto nas 2 pontas, né, de ingresso quanto de concluintes, de brancos, né, são os maiores públicos, e percentualmente também nas duas fases, né? E pretos e pardos aparecem como o segundo grupo ali. Só uma questão, branco, preto e pardo, amarelo, indígena e sem declaração foi assim agrupado porque a nossa referência que vem do IBGE faz esse agrupamento também, né? A gente vai discutir essa limitação, mas eventualmente o ideal seria ter cada grupo individualizado, né? Mas essa foi uma contingência vinda da nossa referência, né? Então, isso, existe uma predominância de brancos, né? Declarados brancos. Pode passar, Rogério, por favor? Outro dado descritivo que a gente utilizou também, né? Que tem, não é o nosso indicador em si, mas é relevante, são as remunerações médias, né, na carreira e por autodeclaração de raça ou etnia, né? Em geral, nós podemos ver que nas exatas e nas humanas, né, existe uma predominância de brancos e amarelos e indígenas e outros, né? Possivelmente a predominância vem da porção amarela, né? Porque indígena é ainda mais subrepresentado, né? A exceção fica nas biológicas, onde a gente tem quase uma paridade ali. Existem diferenças, mas possivelmente, estatisticamente, isso não vai ser relevante, né? E como a gente chegou nesse número é importante. A gente pegou cada carreira e, estudando o projeto pedagógico, o conhecimento, né, tácito que a gente já vem desenvolvendo, a gente sabe que, por exemplo, o enfermeiro ele trabalha, a enfermagem gera enfermeiros, né? Então, esse curso foi bem direto. Medicina gera médicos, então foi bem direto. Um problema que a gente achou foi, por exemplo, em ciência da computação, né? Porque não existe um cientista da computação, mas existe programadores, desenvolvedores de software, analista de TI. E todas essas profissões foram mapeadas e trianguladas no instrumento do Ministério do Trabalho, né, que agora está no Ministério da Economia, que é a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Então, cada trabalhador, ele é classificado dentro do que se chama de CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Essa CBO, ela é reportada na RAIS
pelas empresas e cada pessoa do Brasil empregada tem esse reporte. Então, é quase que um esforço censitário do mercado formal brasileiro, tá? Então, a gente correlacionou cada carreira com a CBO correspondente e a gente consegue, então, tirar as médias, desvio padrão, saber da distribuição da remuneração, né, por mês ou a anual média de cada carreira. Então, isso é importante porque aí a gente vai ter as nossas bases vêm daí, né? Tanto do IBGE quanto da RAIS, dados estatísticos oficiais brasileiros. Pode passar, Rogério, por favor? E aqui começa a entrar, então, no nosso indicador de fato. Esse gráfico de dispersão, ele mostra os dois eixos principais que a gente visa, né, escolheu e visa demonstrar. Então, a gente tem no eixo X ali o eixo da representatividade acadêmica e no Y a gente tem o eixo remuneração. Vamos lá, o que seria o eixo representatividade acadêmica? Lembra que lá atrás eu falei que existem dois momentos de contato com o aluno, né, institucional, tanto quando entra e quando ele se forma, né? E pelo caminho, infelizmente, ficam os evadidos e o pessoal da retenção que não forma no tempo mínimo, né, que são outros problemas. Então, se a gente simplesmente pega a representatividade ou no ingresso ou na saída, a gente tem um déficit para ver se a representatividade se manteve durante o fluxo acadêmico. Então, qual que foi a saída que a gente encontrou? A gente fez uma multiplicação da representatividade relativa no ingresso e na saída, aí geraria uma dimensão quadrada, a gente tirou a raiz, então. Então, isso a gente chamou de IRA, ou seja, o índice de representatividade ajustado, porque a gente controla em um número só a representatividade daquele extrato, né, daquela classificação de raça e etnia, academicamente. Então, o que esse eixo X diz em termos práticos? No sentido positivo, a gente tem o quê? A gente tem a sobre-representatividade. E no sentido negativo, a sub. E qual que é a base de comparação? A taxa populacional de pretos e pardos, ou qualquer outro extrato, né? Se quiser mudar a dimensão de análise, o nosso é preto e pardo, do IBGE. Em São Paulo, está em torno de 39,8%, de acordo com o dado do IBGE do primeiro trimestre de 2020, se eu não me engano, que era o mais recente que a gente tinha encontrado. E quando a gente faz, então, a diferença percentual daquele curso com o IBGE, a gente consegue posicionar ele no eixo. Agora, no Y. Eixo Y, as carreiras, né, geraram rendimentos médios que a gente estratificou por raça barra etnia. E o base para comparação percentual foi o quê? Foi a remuneração média da carreira. E a gente fez um processamento de dados muito simples, que a gente tirou os outliers utilizando a regra da distância interquartílica, né? Então, a gente tirou aqueles grandes salários para tentar achar uma distribuição mais uniforme, né? E fazendo a diferença, então, entre o salário médio de preto e pardo com o salário médio da carreira, a gente consegue ter o nosso segundo ponto no eixo, que é o eixo Y. E aí fica interessante, porque a gente tem agora 4 quadrantes da isonomia. O primeiro quadrante todo positivo, a gente já vê logo de cara que a gente, infelizmente, não tem representatividade preto e pardo. Ou seja, nós não temos cursos sobre-representados e pretos e pardos ganhando acima da média salarial. O segundo quadrante, que é representatividade menor, e o salário acima da média, a gente encontra alguns pontos, né? Medicina e enfermagem, e compensa dizer que farmácia, ele está no -1 junto com ciência da computação e ciências sociais, porque eles não teve formação de grupo de preto e pardo no coorte específico. Tá? Isso aqui também é um grande indicador que, infelizmente, não estamos tendo a isonomia nesses 3 cursos, né? No coorte definido. O terceiro quadrante, ele é o quadrante assim, da subrepresentatividade. A gente tem no X menos representatividade do que deveria, comparado com os dados do IBGE, e eles ainda recebem menos que a média nos dados da RAIS. Então, esse quadrante é o mais preocupante. E
o último quadrante, a gente tem a sobre-representatividade acadêmica, ou seja, esses cursos formam mais pretos e pardos do que a média nacional, só que eles têm uma subrepresentatividade de salário na carreira, né? E só um adendo, o tamanho da bolha significa a remuneração média do ano. Então, quanto maior a bolha, né, dentro de um exercício de contextualização que a gente deu, seria as carreiras mais prestigiadas, ou seja, as que pagam mais para esses indivíduos, né? Então, a gente tem que nas carreiras onde se paga mais, a gente tem subrepresentatividade e os preto e pardo ganham menos do que a média da carreira, tá? E nos cursos que a gente tem mais, né, ainda assim, são menos, as bolhas são menores, né? A surpresa positiva é medicina e enfermagem, né, que ganha acima da média, mas mesmo quando ganha acima da média, ainda tem subrepresentatividade, tá? Eles não é o 3IS ainda, o 3IS vai vir agora. A gente pegou o ponto do curso na coordenada e comparou com o que a gente chamou de ponto de isonomia. O ponto de isonomia é onde a gente não teria diferença percentual. E a gente calculou a distância euclidiana, uma distância simples, e isso gerou o ranking. Você pode voltar, Rogério, por favor? Então, o curso mais isonômico seria o curso de ciências contábeis. Ele está mais perto do ponto de isonomia. E os mais longe seriam farmácia, ciência da computação e ciências sociais que não tiveram formados. Os que tiveram formados seriam engenharia ambiental. Então, essa é a proposta do ranking, né? Usando os 3Is, que é a distância euclidiana do ponto do curso até o ponto de isonomia. Agora, só para fechar, a gente tem aqui algumas limitações dos 3Is, né? A LGPD é um problema, porque a gente tem que ter dado identificado, tem que ser identificado, mas pode ser anonimizado, né? Porque a gente tem que saber onde que ele entrou e quando saiu. Especificidades como o ABI, que era a básica de ingresso, pode atrapalhar, porque ele escolhe o curso depois, isso pode dar descontinuidade temporal na série. A dimensão de renda do mercado está além do controle da instituição, apesar da gente entender que é um indicador macroeconômico de interesse do Estado, a representatividade de remuneração de seus estratos, né, de raça e etnia, e envolve escolhas substantivas, né, ou seja, arbitradas com base, né, em referenciais, claro, pela equipe, que eventualmente exigem revisão, né, essa revisão a gente espera fazer em colegiados, por exemplo, como esse, né. Peço desculpa pela demora, existem alguns termos técnicos que a gente teve que explicitar, mas é isso. Agradeço pela atenção. Só para complementar, eu sou do grupo também, foi um trabalho super muito bem elaborado, que o grupo fez um exercício muito esforçado, né? A gente tentou aplicar o máximo possível, e esse trabalho, inclusive muito idealizado pelo professor Rogério, com a sua visão social, ele revela coisas super importantes para nós, que é a política universitária não apenas de acessibilidade, porque uma coisa é a gente transformar a sociedade garantindo o acesso por lei de cotas, mas outra é o que as universidades têm feito para garantir com que esses alunos que entram por lei de cotas possam se formar. Então, o que nos revelou esse trabalho é que, sim, é uma métrica de alta capacidade indicativa se uma universidade está se despontando em relação a outra em suas políticas sociais, não só as afirmativas em que você acolhe, mas qual é a competência que aquela instituição, sobretudo do ponto de vista do ensino de graduação, tem para suportar esses alunos que entram, porque eles já entram desfavorecidos do ponto de vista de formação no seu ensino da educação básica, e a universidade tem o papel, inclusive, agora de saber e conseguir transformar esses indivíduos e fazer com que eles possam se concluir. Então, acho que eu gostaria de salientar o que revela muito esse indicador, com o meu curso, ou quando eu tenho um hall de cursos na universidade que tem ações para suportar esses alunos que entram oriundos do PPI. Então, era só um comentário adicional que eu acho que às vezes a gente deixa esse capital social muitas vezes passa despercebido quando a gente pensa em índices da universidade. E esse trabalho que a gente fez aqui, ele demonstra a importância de você olhar para esse capital social. Primeiro, um trabalho muito importante para todas as universidades públicas que adotaram, de alguma maneira, um sistema de cotas. Acho que a gente precisaria ter um índice, um indicador comum para que a gente pudesse mostrar a importância e a relevância dessas decisões que foram tomadas, no sentido, inclusive, de manter esses programas independente de existência de leis ou não, né?
A autonomia universitária nos permite fazer, o Supremo já disse isso. O segundo ponto importante, então eu queria enfatizar a questão de adotarmos uma metodologia única nas nossas universidades públicas, no sentido de demonstrar o acerto das medidas que foram tomadas, né? E como sugestão, talvez valesse a pena olhar um pouquinho o que as universidades canadenses estão fazendo. O Canadá definiu uma política de reconhecimento das comunidades ancestrais, isso no início dos anos 2000, por aí. E as universidades aderiram a esse protocolo e passaram a se interrelacionar com as comunidades ancestrais de modo muito objetivo. E aí eu entro num assunto que tanto o Rogério quanto o próprio Felipe tocaram, né? Que é o caráter transformador desta iniciativa de trazer para dentro das universidades os grupos, no caso do governo canadense, nos grupos ancestrais. A maioria das universidades canadenses públicas adotaram o protocolo, e muitas delas, por decorrência da inserção dessas comunidades internamente ao seu corpo de estudantes, criaram centros de pesquisa relacionados às comunidades ancestrais. Centros de pesquisas acadêmicos, não só de resgate histórico, mas de realmente pesquisa no sentido de acoplar, trazer o conhecimento dessas comunidades para dentro do ponto de vista da estruturação acadêmica, não só de currículos, mas também de áreas de pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Acho que é uma experiência fantástica e que me parece que eu não cheguei a estudar o assunto indicadores que eles usaram, mas o reflexo para dentro da universidade foi claro. A criação de cursos novos, de centros de pesquisa novos relacionados à interação com essa comunidade ancestral, né? E mais do que isso, as universidades reconheceram que o território que elas ocupam é um território ancestral e, portanto, tem que ser respeitado como território ancestral. Quer dizer, uma mudança cultural profunda como reflexo da incorporação dessas comunidades no seio da universidade, e acho que a experiência do governo canadense é exemplar. Só esses comentários. Parabéns pelo trabalho, muito qualificado, e eu já vou passar o teu nome, viu, Rogério e Felipe, para uma pesquisadora da Unicamp, que trabalhou comigo na vice-reitoria, Ana Maria Carneiro, que trabalha com indicadores de ciência e tecnologia, e ela fez um estudo sobre egressos, usando a base da RAIS. E eu acho que não seria um grande esforço colaborarmos no sentido de explorarmos com os dados da Unicamp, acho que os dados são de 2018, porque ou 2019, que era uma base completa, não seria um grande esforço, talvez, exercitarmos esses indicadores com a sua metodologia. Vamos nos manter em contato e tentarmos, então, ver a possibilidade de explorar a mesma metodologia com dados de outra universidade. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Muito obrigado, Sra. Tereza. Eu só vou fazer um comentário bem rápido, porque nós estamos em cima da hora aqui. Lembrar, o Rogério até mencionou isso, mas eu queria enfatizar que a universidade não está fazendo um favor para a sociedade em promover esse tipo de ação, né? A universidade é o maior beneficiário. Primeiro porque você tem mais diversidade, isso por si já seria uma coisa interessante, mas principalmente porque nós perdemos uma quantidade enorme de gente brilhante, né, que poderia se tornar aí um grande cientista, um grande médico, poderia ser uma pessoa que viesse revolucionar a sociedade, e que não tem acesso à universidade por causa da cor da situação. E aqui precisa lembrar que
tem uma outra face muito ruim do problema, que é a autoexclusão. A criança que nasce na favela, no dia que ela aprende a falar, já dizem para ela, olha, a universidade não é para você, muito menos universidade pública. Né? Então, esse é um problema muito sério e é mais difícil de resolver, mas a gente tem que estar consciente dele. Bom, eu vou agradecer a todos os palestrantes pelas excelentes apresentações, as participações nos debates. É uma pena que nós estamos com o tempo apertado, mas eu vou precisar encerrar a gravação aqui.